Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no seu canal. Espero que gostem. Deixem o like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Essa evolução espiritual dos seres humanos tem a ver com a reencarnação, eu imagino. E, portanto, significa que a gente tem, vamos lá, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra e deve ter aí, sei lá, mais o quê? Mais uns 10 bilhões de espíritos esperando para reencarnar? Então, assim? Ótima pergunta. É uma dúvida inteligente, porque quando você começa a falar de reencarnação, o cara pensa, mas como assim? Então, da onde está vindo essas almas? Foi uma das perguntas que eu também pensei. Por isso que eu falei que foi inteligente. Tô brincando. Não, mas assim, sério. O que acontece? É muito complexa essa questão, porque a hora que eu falar isso, vai abrir o leque para outras questões. Nós não estamos sozinhos no mundo. Então, há 200 anos atrás, você tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. 1 bilhão. Hoje a gente tem 7, 8. Os caras não estavam jogando dominó esperando para reencarnar. Ei, minha vez, tá ligado? No bingo da reencarnação. 43, uhul! Não era assim. Então, tipo assim, essas almas, na verdade, elas vêm de outros orbes, outros planetas. Vêm e vão. Por isso que às vezes a gente tem, por exemplo, seres muito avançados em algum ponto específico. Por isso que você tem um Einstein, por exemplo, que intelectualmente era muito inteligente, embora a moralidade meia boca. Por isso que você tem, às vezes, por exemplo, almas com tantos dons artísticos. E é por isso que hoje em dia, eu vou perguntar uma coisa pra você, eu tenho certeza que eu sei sua resposta. Você não conhece algumas crianças muito avançadas? Sim. Que dão até lição de moral. Sim. Que você vê que ela tem um nível... acima da curva. Acima da curva, totalmente. Sim. Porque agora está ocorrendo uma mudança administrativa a fim de melhorar o nível do planeta. Então eles enviaram um monte de espíritos mais evoluídos para reencarnar aqui. Com um propósito... Porque a gente estava meio merda? Não, porque o processo está na hora realmente de mudar. Porque, na verdade, a evolução é individual. Só que você vai passar por outros planetas. Esse não é o primeiro planeta que você evolui. É isso que o Espiritismo diz. Você vai evoluir em planeta... Quer dizer, a não ser que você seja meio assim... Primeira encarnação na Terra, você tem que ser bem assim... Tipo aqueles índios que estão lá no meio do mato, totalmente inalcançáveis, que o propósito dos caras é viver, respirar, se alimentar. Entendeu? Quando você vai desenvolvendo intelectualidade, você necessariamente vai ficar meio do que migrando para conseguir uma certa... evolução em um local compatível com o seu nível evolutivo. Por isso que, às vezes, de repente, do nada, o moleque reencarna numa família que não teve estrutura para dar estudo, nem para dar educação, às vezes pode ter dado uma educação, ou não também, e de repente o moleque vai lá e puff, entra bem numa faculdade. E você vê que é uma alma diferenciada, entendeu? Essas encarnações, essas existências, elas sempre são materiais? Te pergunto isso por quê? Você fala em outros planetas e tudo mais. Essas existências em outros planetas também são materiais, segundo o Espiritismo? São materiais. Inclusive é o seguinte, eu tenho um vídeo no meu canal que eu filmei OVNIs, que eu fui avisado antes pelo meu mentor espiritual. Eu vi OVNIs 4 vezes na vida. Das 4... Não, 3. Das 3 vezes na minha vida. 4, na realidade. 3. Não. Como eu era criança, não lembro direito. Mas 3 que eu vi realmente... E as 3 eu fui avisado antes de acontecer, fui avisado pelo meu mentor espiritual. E uma delas eu filmei. Aquele ponto ali, olha pra cima que tu vai ver, foi assim? Então, uma delas inclusive tá lá, você escrever OVNI, Espiritismo Raiz no YouTube, você vai assistir esse vídeo. Foi assim, eu tava lá no meu condomínio, lá em Londrina, ele falou, vai até tal ponto. Fui lá, aí tava eu e minha ex, né, aí ele falou, pega a câmera, daqui a pouco, pum, apareceu um OVNI, eu filmei tudo isso daí. E aí ele se dividiu, juntou e aconteceu um monte de coisa. Interessante. Claro que sempre é uma porcaria filmar um OVNI no céu com uma câmera normal. Até com uma câmera profissional é difícil, né? Mas assim, deu pra ver claramente que ele trocou de cor e tal. E todo mundo no condomínio ficou sabendo dessa história, a galera ficou gelando. Porque é uma área que não tem nada naquela área. Entendeu? Então, essa foi uma vez. A outra vez, eu tava comendo com a minha mina na minha ex, lá no shopping. Aí eu falei pra ela que o meu mentor espiritual tava dizendo que um dia os extraterrestres iam descer na Terra. E iam fazer várias mudanças aqui. Aí ela falou assim, você tá ficando louco, você é louco. Se você falar isso pros outros, vão achar que você é louco e tal. Aí eu falei assim, beleza então. Aí eu pedi uma prova pro meu mentor. Aí quando a gente tava descendo na rua, apareceu uma nave gigante, velho, gigante. Só que não era uma navezinha, não era uma coisa pequena, era uma coisa... no meio do mato também, só que do outro lado, isso lá em Londrina, no Paraná.
Só que era uma nave, tipo assim, do tamanho do estádio do Morumbi. Né? Tipo, com umas luzes absurdas, mano. Tipo, era um LED, assim, né? Absurdo. E aí, de repente, a gente falou, caraca, todo mundo tava na rua, parou. Porque não tinha como ver aquilo. Tinha uma galera junto contigo. Tinha um pessoal da eletricidade lá, que lá é Copel, aqui chama Anel, né? Eletropaulo, não sei como é que chama mais. Os caras pararam falando, mano, o que é isso, velho? Tinha eu e ela e 2 caras e outros carros, né? E aí a gente foi fazer a volta, pum, apagou e desapareceu. E a outra vez eu tava lá em Las Vegas, e aí eu queria ir num ponto que um americano tinha dito pra mim que dava pra ver bastante OVNI. Aí meu mentor falou, não precisa ir até lá não, porque era meio longe. Ele falou, não precisa ir até lá, relaxa, que eles vão aparecer pra você. Eu tava no meio da avenida, não tinha uma nuvem no céu, nenhuma nuvem no céu, porque lá é deserto. De repente apareceu um OVNI cromado lá na frente, ele apontou uma luz pra gente que era impossível não ver. E era tipo um sol do meio-dia. Então, ou seja, então imagina a luz do cara, né? Porque é difícil você ver uma... Ele apontou, ele ficou um tempo, ele fez isso, fez aquilo, fez daqui a pouco, ele desapareceu. Passou tipo 5 minutos, vieram 2 caças dos Estados Unidos. Ou seja, eles de alguma forma eles identificaram o OVNI. Sim. E o interessante foi que ele desapareceu. Não é que tipo assim, ele subiu e manobrou. Ele ficou invisível de repente. Ele fez assim, ficou invisível. Nessas 3 vezes eu vi, uma delas eu gravei. Não teria por que eu ficar fazendo isso, porque eu não tô nem aí pra nada, não quero saber de grana, não quero Não, saber dá de pra nada. pesquisar na internet até. Teve a chamada Noite dos OVNIs. Acho que foi, se não me falha a memória, foi em 86. Foi detectado por 2 radares, São Paulo e Brasília. Né? Aviões comerciais Visto por várias viram, pessoas. Os argentinos viram. Viram. Galera viu. Inclusive, foi autorizado a decolagem de 2 caças e tinha a autorização para bater aqueles objetos, porque não sabiam o que era. Podia Pensou que ser era uma arma russa, sei lá. Né? E não conseguiram pegar. Não então conseguiram. tem um registro disso. E a aeronáutica falou o tal. quê? Realmente o que aconteceu foram óbvios, a gente não sabe o que é. Depois eles Não mudaram a sabe o história. que é. Sim. Depois eles pensaram, falando besteira, vamos mudar a história, tá ligado? Então... Mas tem a matéria até hoje. Mas assim, existem vários indícios. Por exemplo, a Marinha Americana lançou recentemente, o Pentágono, lançou vários vídeos de coisas e falaram assim, a gente não sabe o que é. Tipo assim, e tinha um negócio lá que, um piloto, capitão da Marinha, um cara super experiente, acho que se não me engano, decolou um F-21, porque ele tava fazendo exercício próximo, os caras falaram, vai lá ver que fita é essa, né? Aí, de repente, chegou lá, tinha um OVNI assim, o OVNI fez assim, girou, tá ligado? Fez assim. Ele falou, mano, o que é isso? Ele falou pro outro cara, né, dá pra ver a filmagem claramente. E pelo relatório que eu vi, o negócio virou 8 mil km por hora. Então a gente não tem tecnologia pra isso. Na verdade, a gente não tem nada que a 1000 km por hora faça assim. Se fizer assim, já era. Tudo que a gente tem de tecnologia vai moer se fizer assim. Então, assim, a verdade é mais complexa ainda. Por exemplo, eu nem sei se eu falo isso, porque se eu falar isso, eu vou ter que falar um monte de coisa. Fica à vontade, cara. Tá me gerando um monte de perguntas já. Beleza. Tenho 2 importantes pra fazer. Tá. Os meus amigos espirituais, todos são extraterrestres. São Pedro é extraterrestre. Também é. Todos esses espíritos que vieram com Jesus também, tecnicamente, é. Porque como que um espírito do nível de Jesus, tão evoluído, num planeta onde só tem gente meia boca? Até porque ele ganhou o seu planeta depois que ele... Entendeu? Então, tipo assim, todos os meus amigos espirituais vieram de planetas específicos. E eu lembro de muitas encarnações minhas, muitas. Eu lembro claramente, com nitidez. Eu lembro, inclusive, das minhas encarnações em outras épocas. Entendeu? Tu não é meio Em outros maluco, planetas. não, cara? Mano, não sei. Eu sou... O que você acha? Bom, eu Porque sei, assim, eu tô... friamente, se você contar essa narrativa pra um psiquiatra, ele te medica. É verdade. Ele vai achar que você é esquizofrênico. Mas eu vou fazer o quê? Pô, Não, peraí. eu sei, eu entendo. Eu sou um cara que consegue tudo que eu quero com todo na minha respeito, vida. tá? Eu não tenho dificuldade com nada. Eu entendo de qualquer assunto, desde menstruação até combustível de avião. Entendo de química, física, biologia, direito, medicina. Fiquei multimilionário pobre, sem ter pai nem mãe rico. O que mais? Não sei. O que mais eu posso fazer para provar que eu sou? As pessoas são curadas pelos meus tratamentos. O que mais eu preciso fazer? Virar alienígena, talvez? Sobre os alienígenas, cara, dá pra... Qual que é... Primeiramente, eu acho que, então, eu vou retirar algo que eu já disse aqui algumas vezes, que é, se ficar provado que existe vida alienígena, todas as religiões da Terra
serão profundamente abaladas. Você falou isso esses dias, né? Eu vi isso. E pelo que você tá falando, então, o espiritismo ia só... Foi exatamente o que eu pensei. Eu não falei, pô. Aí até o Zé falou assim, não, muitas coisas iam mudar e tal. Sim. E eu quando eu assisti isso, que meu mentor mandou assistir isso, na verdade, é exatamente esse episódio aí. Então... Eu pensei não, porque o espiritismo, o que ele fala, é que o espiritismo, ele fala, só que as pessoas do espiritismo, elas querem o quê? Só assistir o nosso lar. Elas não se aprofundam, por exemplo, no livro dos Espíritos, que fala claramente que existe vida fora da Terra. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também nos outros livros, elas não se aprofundam a isso. Elas querem só a palestrinha bonitinha, que fala uma coisa bem básica. Sim, existem espíritas que realmente se aprofundam nisso, e muito, na verdade. Eu acho até uns que até exageram. Mas, na verdade, qual que é a questão? A questão é que nós somos formados de um corpo biológico, mas essas almas, elas têm esses intercâmbios de planeta. Então, da mesma forma que elas vêm e vão o tempo inteiro, e quando os espíritas falam sobre a data limite e o período de regeneração... Eu queria saber mais sobre isso daqui a pouco. Tô com a terceira pergunta na cabeça já. O período de regeneração e tal, que eles falam bastante sobre isso, é porque nós chegamos em um ponto que a gente está passando de prova e expiação para regeneração. Quer dizer o quê? Isso é um momento da existência do planeta Terra. Isso, de uma transformação nossa. Então, os espíritos que não tinham alcançado certo grau evolutivo, eles vão ser chutados para fora, entre aspas, chutados com gentileza, né? Chutados com carinho, mas vão reencarnar em planetas piores do que o daqui. Ou igual aqui, ou piores do que aqui. E aí vão vir outros espíritos bem mais evoluídos, que são essas crianças que estão reencarnando aqui, para melhorar o ambiente natural. Então é como se você tivesse várias lâmpadas, uma de 5, 10 e de 15. O que os caras estão fazendo é tirando as de 5 e colocando de 20. Então vai melhorar naturalmente. Só que aí o que acontece? Essas de 5 estão tendo as últimas chances para tentar se melhorar na Terra. Mas então quando acontece, por exemplo, uma guerra onde um monte de gente morre, isso está tudo calculado nos pontos dela. Uma pandemia. Uma pandemia é algo muito assim... Quando começou a pandemia, eu falei, galera, fiz um vídeo falando que todo mundo ia ter que usar máscara. Nem tinha chegado no Brasil. As pessoas ficaram falando que eu era louco. Que eu falei um negócio desse. O vídeo tá lá até hoje no meu canal. A galera falou que eu era louco, que não tinha nada demais, que era só uma gripe, que não ia chegar no Brasil. Eu cheguei e falei assim, meu mentor falou que vai voltar, chegar. Né? Vai piorar, vai voltar. Vai ter voltar, mais uma. Exato. Vai ter mais uma. Isso, aí eu fiz um vídeo falando... Entre maio, julho, logo no agosto. Para com essa porra. Vai voltar. Isso que meu mentor vai falou voltar. Pra mim. É um ensaio ainda, mas vai voltar. Eu fiz um vídeo, na época, falando de mutação genética. O meu mentor que me explicou isso, mas tudo bem, né? Que isso não precisa ser médium pra prever, mas na época ninguém tava falando disso. Mas meu mentor me explicou isso, e esses vídeos estão no meu YouTube. Não existe ninguém que falava sobre isso, né? Então é isso. Bom, é isso. Tá. Então, assim, esse era um dos pontos que eu queria dizer, que é o lance da vida extraterrestre e as religiões da Terra. Cara, e assim... Dá pra... Na tua opinião, Área 51, Varginha, esse bagulho é tudo quente? Na minha boa parte, sim. Na minha opinião, quem manda hoje... é complicado. Você fala isso aqui, vai abrir outro leque. Quem manda hoje nos governos da Terra, nos principais, são os extraterrestres. Eles que dão as ordens. Tanto que o Bill Clinton, lá quando foi eleito, ele disse que ia liberar todos os arquivos e todo que fala isso chega lá e não consegue fazer nada. Os caras travam o cara, falam assim, você não pode liberar isso. Então, na minha concepção, quem manda mesmo na CIA, quem manda mesmo nesses pontos, são realmente os extraterrestres que vão... É que assim, vocês têm que imaginar o seguinte. É que é difícil pro homem orgulhoso, que se acha o bonitão e o espertão, a reconhecer que existem seres muito mais inteligentes que a gente. Mas pros extraterrestres, vamos dizer, nós somos tipo uns índios que jogam flecha no avião. Sim. Tá ligado? Querendo derrubar o avião, mais ou menos isso. Então, eles têm que manter a gente evoluindo, mas sem se matar. Mas também não adianta eles chegarem aqui. Se o meu mentor falou isso, se descer um extraterrestre aqui, um monte de gente vai começar a se matar agora. Vai virar um caos. Se descer um extraterrestre, vai virar um caos. Acabou o planeta. A galera vai começar a se matar, meter fogo em tudo, atirar nos outros, porque as pessoas não têm essa consciência. Então o que eles fazem? Eles privam a gente disso, mas eles vão dando pequenas demonstrações de que eles estão aqui, né? Até esses filmes que cada vez vem aparecendo mais e tal, eu acho que são, assim, encomendas deles. Porque como que o meu mentor tem comunicação com os caras pro cara aparecer lá na minha rua com uma nave do tamanho do estádio do Morumbi? Então, obviamente que, primeiro, eu concluí duas coisas. Primeiro, que os caras estão por aí.
Devem estar tudo por aqui, em algum lugar. Ou invisível aos nossos olhos, que eles conseguem fazer isso, ou sei lá como. E, Mark Zuckerberg é um reptiliano? cara, eu não me aprofundo muito. Tá, não tô brincando. Não, eu não sei, eu não me aprofundo muito cara. nisso. Pegou Não me aprofundo pesado. nisso. Mas ele é um cara diferenciado. Você concorda que ele é um cara... Ele deve ser um desses seres que por exemplo, o cara da Tesla, O Elon Musk. Ah, o sim. Elon Musk, ele é a reencarnação do próprio Tesla. Entendeu? Mas como é que tu sabe disso? Que o teu Meu mentor te mentor que me falou. falou, E se você parar pra olhar as metas do cara, tudo bem que às vezes ele se desvia, faz umas besteiras, mas a ideia dele realmente é ajudar a humanidade, é poder fornecer pra todo mundo eletricidade, o carro Internet. elétrico. Olha os projetos do cara. Carro elétrico, o outro é painel elétrico, é tudo pra melhorar a humanidade, é a mesma coisa que o Tesla queria. E o cara é inteligente pra caramba. Tem gente que fica falando mal do cara. Não tem como falar mal de um cara desse. O cara... É que eu sou fã dele, então assim, eu vou puxar o saco Eu dele. também sou, mas tem gente que fala mal do cara. Como que eu vou falar mal de um cara desse, velho? O cara revolucionou, o cara revolucionou o planeta. Você fala um cara... Quem que revolucionou o planeta na atualidade? Ele é um dos top 5